Mas vamos lá para a nossa lição. Bueno, vamos a nuestra lección. Nós terminamos na aula de ontem à noite Nosotros terminamos ayer en la aula de la noche falando sobre a escolha e qualificações do missionário. hablando sobre la elección y la cualificación del misionero. Então isso está na página 18. Eso está en la página 18. E hoje queremos falar sobre tipos de evangelismo. Y hoy queremos hablar sobre tipos de evangelismo. Precisamos entender que para desenvolvermos um bom trabalho de evangelismo, Tenemos que entender que para desenvolver un buen trabajo de evangelismo precisamos estar atento a 4 situações. necesitamos estar atentos a 4 situaciones. O que é costume, Lo que es costumbre, aculturação, la cultura, não, aculturação, aculturación, enculturação enculturación e choque cultural. y impacto cultural. Costumes são práticas observadas e transmitidas de geração em geração. Costumbres son prácticas Observadas observadas e transmitidas y transmitidas de geração em de geração. generación en generación. Aculturação La aculturación é quando alguém abre mão da sua própria cultura. es cuando alguien abre su propia cultura, Abre mão da sua cultura para adquirir outra cultura para si. abre la mano para adquirir otra cultura para él. Enculturação Enculturación é quando você agrega a sua cultura, es cuando tú agregas a tu cultura a cultura do espaço onde você está. la cultura del espacio donde tú estás. E talvez isso aconteça com a maioria de nós. Y tal vez eso es lo que suceda con la mayoría de nosotros. Quem sabe você já tem a sua cultura, Quién sabe, ya tú tienes tu cultura, independente do país onde você nasceu. independiente del país que tú naciste. Mas você está agora na Espanha. Pero tú ahora estás en España. E quase nenhum de nós queremos abrir mão da nossa cultura totalmente. Y casi ninguno de nosotros queremos abrir las manos de nuestra cultura totalmente. Se não temos capacidade de fazer isso, Si no tenemos la capacidad de hacer eso, então temos que entrar no processo de enculturação, entonces tenemos que entrar en el proceso de enculturación, que é abrir mão de algumas coisas da nossa cultura que es abrir la mano de alguna de nuestras culturas e agora receber nova cultura e agregar em nós. y ahora recibir una nueva cultura y agregarla a nosotros. Um grande problema do trabalho missionário El gran problema del trabajo misionero tem sido o choque cultural. es el impacto cultural. E isso é mais difícil. Eso es lo más difícil. É quando a pessoa vem, Es cuando la persona o viene, missionário está na região, el misionero está en la región mas ele não consegue se adaptar. y él no se consigue adaptar. Nós falamos na aula de ontem Nosotros hablamos en la lección de que ayer uma das razões de ele não conseguir se adaptar que una de las razones por las que no se é adapta através do extremismo doutrinário. es a través del extremismo doctrinario. Mas eu sei que através do evangelismo, Pero yo sé que a través del evangelismo o Senhor vai nos abençoando el Señor va bendiciéndonos e vai também nos aperfeiçoando, y Él va también perfeccionándonos. até porque nós somos seus servos. También porque nosotros somos sus Não siervos. somos seus trabalhadores apenas. No somos solo sus trabajadores. Trabalhador, como disse o pastor Valci, Trabajador, como dice el pastor Bautista, só se cansa, solo se cansa. não se preocupa com o relacionamento com Deus. No se preocupa por la relación con Dios. E o servo de Deus é Y diferente. el siervo de Dios es Ele diferente. tem relacionamento com Deus. Él tiene relación con Dios. Malaquias é levantado por Deus como o último profeta do Antigo Testamento. Malaquías es levantado como el último profeta del Antiguo Testamento. E Deus, através dele, no capítulo 1, Y Dios a través de él en el capítulo 1 faz duas indagações ao povo. hace dos, Faz uma indagação e uma afirmação. una negación y una afirmación. Uma pergunta Exacto, exacto, una pregunta e uma afirmação. una negación. Exatamente. A afirmação é a seguinte: La afirmación es la siguiente, la pregunta es la siguiente. o filho honrará o pai. El hijo Honrará o pai. honrará al padre E o servo ao seu senhor. y el siervo a su señor. Essa é a afirmação colocada no capítulo 1 de Malaquias. Esa es la afirmación colocada en el capítulo 1. Aí ele faz a indagação: Ahí él hace una pregunta. se eu sou pai, Si yo soy padre, aonde está a minha honra? ¿a dónde está mi honra? E se eu sou o Senhor, Y si yo soy Señor, aonde está o temor para comigo? ¿a dónde está el temor para mí? Então não basta apenas a gente querer trabalhar na obra de Deus. Entonces no solamente es trabajar en la obra de Dios. Vamos ter muito mais sucesso nesse trabalho Vamos a tener más impacto en este se trabajo mantivermos um relacionamento com o Senhor da obra. si mantuviésemos una relación con el Señor de la obra. E através desse relacionamento, Y a través de esa relación vamos recebendo orientações de vamos a Deus recibir orientación de Dios para os tipos de evangelismo que podemos aplicar. para los tipos de evangelismo que podemos Na aplicar. página 18, En la página 18 eu anotei alguns tipos de evangelismo. yo anoté algunos tipos de evangelismo. Alguns apenas, existem muitos, vários. Apunté algunos, existe más. Evangelismo pessoal.
evangelismo personal. Esse evangelismo é uma bênção, Ese evangelismo es una bendición. principalmente quando você consegue se relacionar com amigos. Principalmente cuando tú te consigues relacionar con amigos. Nós crentes temos um defeito. Los creyentes tenemos un defecto. Aceitamos Jesus como Salvador. Aceptamos a Jesús como el Salvador. Em média de 3 anos. Em média de 3 anos En menos depois. de 3 años después, Já não temos nenhum amigo descrente. ya no tenemos un amigo que no sea creyente. Podemos ter colega de trabalho, Podemos tener compañeros de trabajo, mas amigo de verdade pero amigos de verdad a gente já é capaz de não ter. ya es capaz que la gente no Antes tiene. de aceitar Jesus como Salvador, Antes de aceptar a Jesús como tínhamos Salvador, muitos amigos descrentes, teníamos muchos amigos que no eran creyentes, mas espiritualizamos demais a situação. pero espiritualizamos todo E agora achamos que já não podemos ter amigo descrente. y creemos que ya no podemos ser amigos de esos E que no nos creyentes fechamos no círculo da igreja. y cerramos nuestro círculo de la iglesia. Isso é prejudicial para o evangelismo pessoal. Y eso es perjudicial para el evangelismo Pessoal, personal. precisamos ter amigos descrentes, Necesitamos tener amigos no creyentes, porque através desse evangelismo pessoal porque a través de ese evangelismo personal é muito mais fácil trazê-los para cá. es mucho más fácil para traer. É muito difícil um desconhecido aceitar o convite para vir para a igreja, Es muy difícil un desconocido aceptar la invitación a la mas iglesia, um amigo é muito mais fácil. pero un amigo es más fácil. E você trazendo ele aqui, Y tú trayéndolo aquí, Deus se encarregando de ministrar no coração dele, Dios se encarga de ministrar su corazón. a salvação alcança ele, La salvación lo alcanza. o reino de Deus avança, El reino de Dios avanza. milagres vão acontecendo. Milagros suceden. Você não precisa se preocupar com o que irá acontecer ou não na igreja. Tú no tienes que preocuparte por lo que sucederá o no en la iglesia. Você precisa se preocupar em trazer pessoas aqui. Tu preocupación es traer personas O aquí. nosso trabalho não é mudar a vida de ninguém. Nuestro trabajo no es cambiar la vida de nadie. Por isso, no evangelismo, não precisamos brigar com as Por pessoas. eso que en el evangelismo no podemos pelear con las personas. Precisamos apresentar Jesus para elas. Necesitamos presentar a Jesús para ellos. Apresentar o evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas. Presentar el evangelio de Jesús a E o esas personas. evangelho é transformador. Y el evangelio es transformador. Eu ainda não conheço alguém que foi alcançado pelo evangelho, Todavía no conozco a nadie que fue alcanzado por el evangelio que sua vida não foi transformada. y su vida no fue cambiada. Se existe alguém dentro de alguma congregação Si existe alguien dentro de alguna que a congregación sua vida não foi que su transformada, vida no fue é cambiada, porque talvez ainda es porque tal vez ele todavía não tenha sido alcançado pelo evangelho de verdade. no ha sido alcanzado por el O evangelio. de evangelho verdad. muda vidas. Porque el evangelio O cambia. evangelho muda pessoas. Cambia personas. O evangelho muda sociedade. Cambia E não sociedad. precisamos brigar com ninguém para isso. No necesitamos pelear con nadie. O Jesus que nos garantiu estar conosco, Es Jesús quien nos é garantiza. Ele que vai mudando o coração das pessoas. Es Él quien va a cambiar el corazón de Então la nós temos persona. evangelismo pessoal. Y Temos evangelismo pessoal. tenemos evangelismo personal. Depois temos evangelismo virtual. Después tenemos evangelismo virtual. O pastor Valci disse pessoas dentro da igreja mexendo no WhatsApp. Pastor Valcín nombraba a personas de la iglesia que están en WhatsApp. E de vez em quando eu vejo na igreja onde eu congrego Y de vez en cuando veo personas en la iglesia donde yo congrego. alguém de joelhos dobrados. Alguien de rodillas. Aí tá com o WhatsApp ligado, Ahí está con el WhatsApp. mandando activo, mensagem. Mandando mensajes. Eu acho que está falando por Deus pelo telefone. Yo creo que está hablando Só pode por ser. Dios por el teléfono. E não estou inventando coisa, é fato. Acho que todo pastor sabe disso. No estoy inventando nada, es un hecho. Isso acontece. Eso sucede. Aproveita essa era digital que nós estamos Aprovecha esta era digital en la que estamos para evangelizar através dessa plataforma. para evangelizar a través de esa plataforma. Outro dia, conversar com alguém, El otro día hablaba con alguien eu disse para a pessoa, no trabalho evangelístico, y decía para esa persona, el trabajo evangelístico, nem tudo se resolve só com oração. no todo se resuelve con oración. Aí a pessoa ficou espantada, mas o trabalho é espiritual, pastor. Y la persona que se quedó espantada decía, pero el trabajo es espiritual, pastor. Eu disse, mas o trabalho também é humano. Pero el trabajo también es humano. E entrando na era digital, eu disse para ele, Y estoy en la era digital, decía para él. se não for a igreja a colocar conteúdo cristão lá na internet Si no fuese la iglesia la que coloca contenido espiritual allí en la internet e ganhar espaço dentro dela, y ganar espacio dentro de não ella, são as nossas orações que vão fazer isso. no son nuestras oraciones las que van a hacer Se eso. você gosta de mexer com o telemóvel, Si a ti te gusta andar con el os teléfono, computadores, con el ordenador, está habituado com a questão digital, está habituado con las cuestiones digitales, então invista no evangelismo digital. entonces invierte en el evangelismo digital. Pode ser que a geração futura Puede ser que la próxima generación o futura nem traga a Bíblia como nós temos em papel. ni siquiera traiga la Biblia como nosotros en A papel. maioria de nós tem a Bíblia no telefone. La mayoría de nosotros tenemos la Biblia en el As teléfono. nossas crianças estão habituadas com o telemóvel. Nuestros niños tienen hábitos de tener el móvil. Coisas que nós não tivemos enquanto criança.
Cosa que no teníamos cuando niños. E talvez lá na frente eles não tragam a Bíblia em papel para a igreja. Y tal vez más adelante ni siquiera traen la Biblia. O trabalho missionário precisa acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Porque el trabajo misionero debe acompañar lo que se desenvuelve Da sociedade. en la sociedad. Então assim nós conseguimos ter maior sucesso nesse trabalho. Así es como nosotros tenemos un mayor impacto en este trabajo. Evangelismo em massa. Está aí na Evangelismo en missão. masa Isso pode ser através de eventos em locais públicos. puede ser a través de eventos en locales públicos. Na igreja também podemos ter eventos em massa. En la iglesia también podemos tener evangelismo en masa Em vários lugares. en varios lugares. Nós sabemos que Jesus se preocupou com pessoas individuais. Sabemos que Jesús se preocupó por personas individuales, Mas também não perdia a oportunidade de pregar para multidões. pero tampoco perdió la oportunidad de predicar para multitudes. Talvez falta-nos ousadia. Tal vez falta más valentía. Talvez estamos a ter muito temor Tal vez tenemos mucho temor. de pregar Jesus para multidões. Predicar a Jesús para multitudes. Precisamos, a igreja precisa sair das quatro paredes La iglesia necesita salir de las cuatro paredes e alcançar a sociedade que ela está inserida. y alcanzar la sociedad en la que ella está insertada. Aí precisamos que Deus nos abra portas, Ahí necesitamos que Dios abra puertas, dando-nos espaços públicos para a realização de eventos. dándonos espacio público para la realización de eventos. E para isso eu sei que na Europa é difícil essa liberação. Y por eso sé que en Europa es difícil esa liberación. Aí entra o trabalho da oração. Ahí entra el trabajo de la oración. Enquanto nós estamos a orar, Mientras nosotros estamos orando, Deus pode estar mudando o coração dos governantes da cidade, Dios puede estar cambiando el corazón de los gobernantes de la ciudad, do presidente do país, del presidente del país, do rei do país, del rey del país, primeiro-ministro. el primer Ele ministro. pode mudar o coração. Él puede cambiar el corazón. E esse coração agora se voltar para beneficiar a igreja do Senhor. Y ese corazón puede cambiar para beneficio de la iglesia del Señor. Temos um outro evangelismo que eu anotei. Tenemos otro evangelismo. Evangelismo de grupos especiais. Es el evangelismo de grupos especiales. É verdade que aí necessita de uma especialização, talvez. Es verdad que ahí necesita de una especialización, Então, quizás. podemos falar de pessoas deficientes, Podemos hablar de personas deficientes, pessoas enfermas, personas enfermas, pessoas reclusas, personas presas, pessoas dependentes. personas dependientes. O evangelismo por faixa etária, El evangelismo por idade. por edad. Nós às vezes erramos no trabalho missionário, Muchas veces nosotros fallamos en trabajo misionero. porque saímos sem uma direção específica Porque nesse salimos sin trabalho. una dirección específica en ese A trabajo. ideia da igreja muitas vezes é quem vier à frente eu vou evangelizar. La idea muchas veces es quien esté en mi frente yo lo evangelizo. E talvez teremos mais sucesso nesse trabalho evangelístico Y tal vez tengamos impacto en ese trabajo evangelístico. quando nós saímos para o evangelismo. Cuando nosotros salimos para el evangelismo Tivermos definido a faixa etária, por exemplo, a idade, y definimos cuál es la edad um grupo específico, de un grupo e específico voltarmos toda a nossa atenção naquele dia y dirigimos nuestra atención toda a ese grupo, para esse grupo. para ese grupo. Então, quem sabe teremos maior sucesso nesse trabalho. Entonces, quién sabe si tenemos una mayor atención en ese trabajo. São táticas de evangelismo. Son tácticas de evangelismo. Outro método de evangelismo Otro método de evangelismo é fundar a igreja. es fundar E iglesias. na minha opinião, En mi opinión, fundar a igreja é a melhor forma de evangelizar. fundar iglesias es la mayor forma de evangelizar. Eu sei que nós estamos a viver um período que já foi dito aqui nessa conferência, Yo sé que nosotros estamos en un periodo que ya fue dicho en esta conferencia. que desigrejados estão a crescer. ¿Qué? Os desigrejados. Los sin iglesia están. O grupo está a crescer. El grupo está creciendo. E o pastor Valci já falou isso, mas eu quero acrescentar um pouquinho. El pastor Bolsí habló sobre eso, pero yo quiero agregar. Há dois grupos de desigrejados. Hay dos tipos de sin iglesia. Eu entendo um grupo, Yo entiendo un o grupo, outro grupo eu não entendo. el otro grupo no lo O entiende. primeiro são de pessoas feridas. El primero es de personas heridas. Quem sabe não eram ainda fortes espiritualmente. Quién sabe, quizás no eran fuertes Não espiritualmente. tinha tanta base. No tenían tanta base. Sofreram a pressão que a igreja às vezes coloca. Sufrieron la presión que a veces la iglesia Nós coloca. colocamos. Nosotros colocamos. Ele vem de fora, aceita Jesus como Salvador, ¿Quién viene de afuera acerca de Jesús como Salvador? mas ainda não conseguiu se libertar dos vícios. Pero todavía no ha sido
liberado de los E às vicios. vezes a igreja, por alguns membros, Y a veces la iglesia, por algunos miembros, está condenado ao inferno, está condenando al infierno. dizendo: se Jesus voltar hoje, Entonces, si Jesús vuelve hoy, você vai para o inferno desse tú jeito. te vas al infierno de esa Ele não forma. quer saber daquela alma. Él no quiere saber de A aquella. pessoa não quer saber do esforço daquela pessoa em largar o vício. La persona no quiere saber de aquella persona, el esfuerzo que está haciendo para que esté Só quer condená-la. Solo quiere condenarla. A pessoa vai ficando ferida, La persona va creando heridas, se sentindo isolada dentro da igreja. sintiéndose aislada de la iglesia. Talvez pessoas que são abusadas pelo pastor, abusadas moralmente, Tal vez personas que han sido abusadas moralmente por el pastor, abusadas religiosamente, espiritualmente, abusadas religiosamente, espiritualmente, se frustram com a igreja se frustran con la e iglesia resolvem ficar dentro de casa. y ellos quedan solo entre Resolvem ellos. ficar dentro de casa. Decidem quedar em casa. Deciden quedar en casa. Ok, exatamente. Esse grupo de pessoas eu entendo. Ese grupo de personas yo lo entiendo. Não lhes dou razão, No les doy la razón, mas entendo. pero los entiendo. Estão feridas, Están heridas. precisam de cura. Necesitan A sanidad. igreja local tem a capacidade de chegar lá La iglesia local e tiene la capacidad de llegar allá ministrar cura no coração y dessa ministrar pessoa. sanidad en el corazón de esa O persona. segundo grupo de pessoas eu não entendo El segundo grupo de personas yo e no também não lhe entiendo dou razão, y tampoco le doy la razón. porque às vezes são hipócritas. Porque a veces son hipócritas. Desculpa a minha sinceridade. Disculpe mi sinceridad. Ele não concorda com essa organização, Él no está de acuerdo con esta organización. dizendo que a igreja sou eu. Diciendo que la iglesia soy yo. Não preciso congregar para ser igreja. No necesito congregar para ser Então iglesia. não preciso de uma organização. Entonces no necesito de una Vou organización. para casa. Voy a mi casa. A prova da hipocrisia La prueba de la é que hipocresía não vai para casa sozinho. es que no va para la casa solo. Ele sai dessa organização, Él sale de esta iglesia, junta mais 5, 6, 7 ou 10 junta a unos 5, 6, 7 o e 10 monta uma outra organização dentro de casa. y monta otra organización E de ele sai de um grupo y él sale del e grupo monta outro grupo. y monta otro grupo. Então sair daqui Entonces salir é de aquí, hipocrisia. la hipocresía. Ele não quer estar debaixo de autoridade. Él no quiere estar bajo Ele sabe que autoridad. não quer dizimar. Él no quiere Ele é diezmar. contra a oferta. Él es contra Ele de é la contra ofrenda, contra a administração da igreja. en contra de la administración de la Então, iglesia. mas vale ser sincero. Entonces más vale ser Não sincero quer inventar desculpas. que inventar excusas. E esse grupo está a crescer. Y ese grupo está A creciendo. igreja precisa combater essa ideia. La iglesia necesita combatir esa idea. Até porque a Bíblia dá-nos base para isso. Hasta porque la Biblia da base para eso. Hebreus 10, 25 Hebreos 10:25 vai dizer que não podemos deixar de congregar. dice que no podemos dejar de congregarnos. E já diz naquela época Y ya dicen en aquella que já época, era costume de alguns. ya era costumbre de algunos. Se no século I já era costume de pessoas ficarem em casa, Si en el siglo I ya era costumbre de algunos quedar en casa, 20 séculos depois continua esse mesmo costume. 20 siglos después todavía sigue la misma E a costumbre. igreja continua contra essa ideia. Y la iglesia sigue en contra de esa idea. No Velho Testamento o povo se reunia no tabernáculo. En el Antiguo Testamento el pueblo se reunía en el tabernáculo. Depois se reuniram no templo. Después se reunieron en el templo. Jesus congregou em templo. Jesús congregó en un templo. Jesus foi em sinagoga. Jesús fue en sinagoga. A igreja primitiva ia para o templo. La iglesia primitiva fue Só al parou de templo. ir para o templo por causa da perseguição. Solo se detuvo de ir al templo por causa de la A persecución. partir de 312 ou 313 depois de Cristo, A partir de 312 o 313 después quando o de Cristo. imperador Constantino para a perseguição contra a igreja, Cuando el emperador Constantino para la persecución a igreja contra la pode iglesia, congregar em templos la novamente. iglesia se puede congregar en templos E isso nuevamente. continua até hoje. Y eso continúa hasta hoy. Essa ideia de que ir para o templo não tem base bíblica, Eso es la idea de que ir para el templo no tiene base ou é de bíblica. alguém que não conhece Bíblia, O es de alguien que no conoce la Biblia. ou é de alguém que conhece Bíblia, mas é hipócrita. Entonces, o es alguien que conoce la Biblia pero es Então, hipócrita. nós seguimos ainda plantando igrejas, Nosotros todavía seguimos plantando iglesias, fundando congregações. fundando E congregaciones. coloco 5 razões de por que é a melhor forma de evangelizar. Y coloco 5 razones porque es la mejor manera de evangelizar. Primeiro, porque é bíblica. Primero, porque es bíblica. A Bíblia está cheia de relatos de fundação de igrejas. La Biblia está llena de relatos de fundaciones de iglesias. Segundo, é produtiva, Segundo, es productiva porque tem maior capacidade de alcance. porque tiene mayor capacidad de alcance. Se você sozinho sair para evangelizar, Si tú solo sales para evangelizar, você vai alcançar um número de pessoas. tú vas a alcanzar un número de Mas personas. imagina a congregação toda aqui de Madrid saindo ao mesmo Pero ahora tempo. imagina todos al mismo tiempo saliendo a la congregación. Nós vamos
ampliar esse alcance. Vamos a ampliar ese alcance. Então o trabalho é mais produtivo. Entonces trabaja más productivo. Terceira razão, Tercera razón. é uma razão sociológica. Es una razón sociológica. A igreja implantada na sociedade, La iglesia plantada en la sociedad. ela pode mudar essa sociedade. Ella puede cambiar esa sociedad. Uma quarta razão Una cuarta razón. é evitar a comodidade da igreja. Evita comodidad de la iglesia. Porque a igreja agora precisa superar as dificuldades. Porque la iglesia ahora necesita superar las Dificuldades. Ontem dei um exemplo ali em Málaga, Ayer hablé de un ejemplo allá en Málaga. de uma igreja que precisou superar a dificuldade De una iglesia que superó las dificultades de evangelizar um jovem surdo. de evangelizar a un joven sordo. É difícil superar as dificuldades, Es difícil superar las dificultades. mas a igreja tem esse poder, evitar a comodidade, Pero la iglesia tiene ese poder de evitar las comodidades, superando os desafios que aparecem. superando los desafíos que suceden en el E camino. é verdade que sozinho nós temos menos força. Y es verdad que solo tenemos más fuerza. A igreja serve para edificar, La iglesia sirve para edificar, para consolidar para consolidar e também para exortar. y también para exhortar. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Num todo, a igreja é esse corpo. Num todo, a igreja En un é o todo, corpo. la iglesia es un cuerpo. Se você do seu corpo tirar o dedo Si tú de tu cuerpo quitas un dedo e deixar esse dedo em cima da mesa, y dejas ese dedo encima de la esse mesa, dedo já não tem mais vínculo com o corpo. ese dedo ya no tiene más vínculo Logo con ele el não tem cuerpo. mais vida. Ya no tiene más vida. Enquanto está na sua mão, você mexe. Mientras que él está en su Porque a mano, tú lo mueves. cabeça está dando a ordem. Porque la cabeza está dando E la o orden. membro recebe o comando. Y el miembro recibe la orden. Mas se você cortar o dedo Pero si tú cortas el e dedo colocar em cima da mesa, y colocas encima de la mesa, eu quero ver a sua cabeça mandar yo quiero ver su cabeza e o membro mandar receber o comando. y el dedo recibir la orden. Não dá. Somos corpo de Cristo No da, por eso somos un cuerpo en Cristo. quando estamos em comunhão com a igreja. Cuando estamos en comunión con la iglesia. Então nós estamos sempre a trabalhar na igreja Entonces siempre estamos trabajando en la e iglesia superando as y dificuldades. superando las A dificultades. quinta razão de fundarmos igreja La quinta razón de fundar iglesias é porque a igreja se concentra nos perdidos. es porque la iglesia se concentra en los perdidos. Porque ela conhece os lugares onde pode investir. Porque ella conoce los lugares en los que puede A invertir. igreja aqui em Madrid, vocês, En la iglesia aquí en Madrid, ustedes sabem quais são os melhores lugares para evangelizar. saben cuáles son los mejores lugares para Os evangelizar. pontos estratégicos de evangelismo. Los puntos estratégicos de evangelismo. Por isso pode definir, por exemplo, o evangelismo por grupo especial. Por eso es que puede definir el evangelismo por grupos especiales. E podendo investir de forma específica. Podemos invertir de forma específica. Então o Senhor vai abençoando esse trabalho. Entonces el Señor va bendiciendo ese trabajo. Um problema que nós encontramos nas igrejas missionárias Un problema que encontramos en las iglesias misioneras é a muita dependência da igreja mãe. es la mucha dependencia de la iglesia madre. Vou dar um exemplo do MSBN, Voy a dar un ejemplo del que não MSB segue essa dependência que vou demonstrar. que no sigue esa dependencia que voy a mostrar. Toda a gente sabe que o MSBN Todo el mundo sabe que el MSBN tem de origem o Brasil. tiene de origen Brasil. Imagine se nós chegando aqui em Madrid, Imagínense si nosotros llegando aquí a Madrid, aplicarmos todo o costume que a gente tem no Brasil, aplicando toda la costumbre que la gente tiene en Brasil, onde obreiro só se veste de social. donde el obrero solo se viste de traje. Esse negócio de muitos lugares mulher usar calça comprida não dá. Esa cosa de que las mujeres usan la falda larga, Colocar aí o batom na boca, pintar os lábios, pinta labios, fazer tanta coisa que lá é proibido. hacer tantas cosas que ya es prohibido. A minha mãe já foi disciplinada na comunhão da igreja Mi madre ya fue disciplinada en la comunión de por la usar iglesia um sapato dessa altura do salto. por usar esos tacones. Um salto dessa altura. Já foi disciplinada a outro momento. Ya fue disciplinada en otro momento. Muitas vezes também, né? Misericórdia. Muchas veces también, misericordia. Por tomar banho em lagoa. Tomar banho Tomar no rio. baño en el Em río. um rio. Porque eram costumes da igreja. Porque eran costumbres de la iglesia. Já pensou se nós trazemos esses costumes para cá? Ya pensó, si traemos esa costumbre para Não acá, alcançamos as almas daqui. no alcanzamos las almas de aquí. Precisamos nos adaptar com a cultura, Necesitamos adaptarnos a la sem cultura. sermos convenientes com o pecado dessa cultura. Sin ser conveniente con el pecado de E la cultura. através da administração da Es palavra a través de la administración e de da la palabra ação do Espírito Santo, y la unción del Espíritu a Santo. cultura que é pecaminosa, La cultura que es ela vai pecaminosa, sendo transformada, ella va a ser ela vai sendo transformada. tirada. Ella va a ser E uma quitada. cultura cristã vai sendo implantada na Y la cultura sociedade. cristiana va a ser implantada en la Nós sociedad. não podemos nos tornar tão dependentes da igreja mãe. Pero no podemos ser tan dependientes de la iglesia madre. Nesse sentido, En este sentido, podemos orientar a igreja de quem é o nosso líder fundador podemos orientar a la iglesia de quien es nuestro líder fundador e respeitá-lo. y respetarlo. E deve ser dessa Y maneira. debe ser de esa manera. Agora
Agora, no que tange a obra missionária, Ahora lo que... diz respeito ao trabalho missionário. ¿Ah? El respeto. Lo que respeta el trabajo Ao misionero. trabalho missionário. Nós não podemos tomar por base Nosotros no lo podemos tomar por base. a forma de trabalho em outro país, La forma de trabajo en otro país, em outro continente. en otro continente. Porque lá eles vivem uma realidade. Porque allá viven una E realidad. nós aqui vivemos outra Y realidade. nosotros aquí vivimos otra realidad. E o missionário, Y el misionero, ele precisa ter isso em mente. él necesita tener eso en la Eu mente. trago alguns dados que fiz em pesquisa. Yo traigo aquí algunos datos que hice en búsqueda. E quero colocar para vocês, não está na apostila. Y quiero colocar para ustedes, no está aquí en la lección. Aqui na Espanha nós temos Aquí en España tenemos mais de 10 milhões de pessoas que vivem em lugares que não foram alcançados pelo Evangelho. más de 10 millones de personas que viven en lugares que no fue alcanzado por el Evangelio. 8.131 vilarejos, 8.131 vale, povos, que 92% ainda não tem igrejas evangélicas. que 92% todavía no tiene iglesia evangélica. Vou dizer quais são as regiões da Espanha Vale, voy a decir cuáles son las regiones de com o España maior número de pessoas con mayor número de personas, e sem alcance evangelístico. que mayor número de personas sin alcance evangelístico. Andaluzia Andalucía é uma região, é a primeira região. es la primera región. Depois vem a Galícia, Después viene Galicia, depois a Catalunha después Cataluña e a Comunidade y Valenciana. la Comunidad Valenciana. São regiões aqui da Espanha, Son regiones de aquí de España onde eu quero colocar a sua atenção. donde yo quiero colocar su Porque é atención. você que mora aqui. Yo quiero a ti que É você que vives está aquí. aqui. Tú que vives Então, o aquí. trabalho missionário aqui na Espanha está na nossa Entonces, el responsabilidade. trabajo de misionero es nuestra responsabilidad. Não só da UMSBN, é claro, No solo en viene, mas das claro, igrejas sérias, da Igreja de Cristo aqui pero na sí la Espanha. iglesia de Cristo aquí en España. Então, essas regiões, Andaluzia, Entonces, estas regiones, Andalucía, Galícia, Galicia, Catalunha Cataluña, e Comunidade Valenciana, Comunidad Valenciana, coloque essas regiões na sua oração, coloca esa región en su oración para que Deus levante missionários, para que Dios levante para que misioneros, Deus levante pessoas para que Dios levante personas que amem a obra missionária, que amen la obra misionera, que amem o trabalho que missionário, amen el trabajo que misionero, queiram dedicar sua vida à obra de que Deus, quieran dedicar su vida a la que obra de queiram Dios, fazer a diferença no século que XXI. quieran hacer diferencia en el siglo Nós XXI. temos algumas características do missionário para o êxito do trabalho. Necesitamos una característica Do missionário. de misionario para el éxito del trabajo. No trabalho. Primeira que eu coloco para você, La primera que yo coloco para que ti, também não está na lição, y tampoco está en la lección, é a vida pessoal. es la vida personal. Atos capítulo 6, por favor, versículo de número 3. Hechos capítulo 6, por favor, versículo 6. Nós vamos ver que para a administração do serviço social da igreja, Vamos a ver que para la administración del servicio social de la iglesia foram colocadas características grandes para esses homens. fueron colocadas características grandes para esos hombres. A primeira coisa delas, diz o texto, La primera cosa de ellas dice el é texto, versículo 3. el versículo 3. Pode ler, por favor. 6:3. 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Então, qual é a primeira característica? Entonces, ¿cuál es la primera característica? Não é orar muito, No es orar mucho, não é ser cheio do Espírito no es Santo, ser lleno del Espíritu Santo, não é pular em mistério, no es saltar en misterio, não é outra coisa senão ter bom testemunho. no es otra cosa sino tener buen testimonio. Como nós vamos conseguir trazer pessoas aqui? ¿Cómo es que nosotros conseguimos traer personas? Aquelas aquí? que nos conhecem, Aquellos que nos aquela conocen, que nós convivemos. aquellos con los que Se nós convivimos. não temos testemunho de vida para mostrar para essa pessoa, Si no tenemos testimonio de vida para mostrar a como esa nós persona, vamos pregar mudança de vida? ¿cómo vamos a predicar el cambio de vida? Se a pessoa vê que nós não temos vida Si la transformada, persona ve que no tenemos vidas cambiadas, como nós vamos alcançar eles lá fora? ¿cómo vamos a alcanzar a ellos allá afuera? Se aqui cantamos ao Senhor Si aquí cantamos al e Señor lá fora maldizemos o nosso y próximo, allá afuera maldecimos a se nuestro aqui falamos prójimo, em línguas si aquí hablamos en e lenguas lá usamos palavras torpes, y allá usamos palabras groseras, isso não funciona, isso não dá certo para o missionário, eso no es bien para el misionero, não é bom para o cristão. no es bueno para el Então, cristiano. primeira característica para o êxito no seu trabalho missionário La primera característica para su é trabajo o seu bom misionero testemunho, es ser buen testimonio, porque a nossa disposição mental porque nuestra disposición mental está antes da nossa disposição espiritual. está antes de nuestra disposición
espiritual. E vou provar para vocês. Y voy a enseñar para ustedes. Quando nós sabemos que vai pregar na igreja aquele pastor que nós gostamos, Cuando sabemos que viene a predicar aquel pastor que nosotros nos a gente já gusta, vem com uma disposição tremenda. la gente viene con una disposición increíble. Se ele for aquele conhecido mesmo, né? Si fuera aquel conocido, A claro, gente até vem cedo para sentar na frente. ya la gente viene temprano para poder sentarse en el frente. Porque a nossa disposição sentimental, mental, Porque nuestra disposición sentimental y mental, ela está à frente da disposição espiritual. ella está por delante de la decisión espiritual. Mas quando não é aquele pregador que a gente gosta, Ah, pero cuando no es aquel predicador que la gente le tem um gusta, estilo diferente daquilo que a gente queria. tiene un sentido diferente de lo que la gente le gusta. A gente nem se importa em chegar na hora certa. Ah, la gente no le importa llegar A temprano, gente nem se importa em sentar lá atrás. no le importa ni siquiera sentarse atrás. Se é uma pessoa que a gente não confia, então, Si es aquella persona que no confía todavía, nós nem queremos ouvi-la. pero ni queremos oírla, Nem nos importamos com a mensagem. ni nos importa el mensaje, Estamos importando com o mensageiro. no, tiene que dar importancia al mensajero. Estamos importando com o mensageiro. Estamos importando al Então a mensajero. nossa disposição mental Entonces nuestra disposición mental está sempre antes da disposição espiritual. está siempre por delante de la disposición espiritual. E as pessoas lá fora Y las personas de afuera, precisam ter disposição mental para nos ouvir. las personas de afuera necesitan disposición mental para oírnos. Segunda característica Segunda característica, é uma vida intelectual. es una vida intelectual. E através desse conhecimento intelectual, Y a través de ese conocimiento intelectual, desses estudos, de esos estudios, você pode conhecer as desculpas da sociedade. vosotros pueden conocer las excusas de la sociedad. Jesus deu um exemplo muito grande para a gente. Jesús dio un ejemplo muy grande para nosotros. Capítulo 4 de João, nós não vamos ler. Capítulo 4 de Juan, pero no lo vamos a leer. Entre os versículos 16 e 18. Entre los versículos 16 y 18. Jesus está, no capítulo 4, Jesus está a conversar com a mulher samaritana. En el capítulo 4 Jesús está conversando con la samaritana. E no versículo 16 ele diz o seguinte: En el versículo 16 dice lo siguiente: vai lá e chama seu marido. ve allá y llama a su marido. E ela pega e dá uma desculpa. Y ella coloca una excusa. Eu não tenho marido. Yo no tengo marido. Mas Jesus já conhecia a desculpa dela. Pero Jesús ya conocía su excusa. E vai dizer: é verdade. Es verdad. Eu sei que você não tem marido. Yo sé que tú no tienes Porque marido. você já teve 5. Porque ya tú tuviste 5. E aquele que você tem não é seu. Y aquel que tú tienes A mulher no es toma um tuyo. susto. La mujer agarró un E susto. diz: ele conhece a minha desculpa. Y la mujer dijo: Alguém- conoce mi excusa. Alguém que vai no trabalho missionário, Alguien que va a trabajo misionero na direção do Espírito Santo, en la dirección del Espíritu Santo e se preocupando em conhecer a y sociedade, se preocupó en conocer la sociedad. aquilo que você não conseguiu conhecer, Aquel que tú no conseguiste o conocer, Espírito Santo te revela. el Espíritu Santo lo va a E revelar. quando você disser a Y palavra, cuando tú dices la a palabra, pessoa vai se impactar la persona se va a e vai impactar dizer: você é y va a diferente. decir: tú eres E diferente. você vai poder ministrar a palavra de Jesus Y Cristo tú no vas a coração poder dessa pessoa. dedicar la palabra del Señor. E você sabe que aquela mulher samaritana Y tú sabes que aquella mujer samaritana ganha a cidade de Sicar gana la ciudad de Sicar, todinha para vir perto de Jesus ouvir toda ele para pregar. venir cerca de Jesús. Então nós precisamos ter uma característica de vida intelectual. Entonces tenemos que tener una característica de vida intelectual. Outra característica é a vida espiritual. Otra característica es vida espiritual. Ser cheio do Espírito Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Lembra que a ordem de Jesus foi: vocês não vão sair Recuerda que la orden de Jesús fue: ustedes no van a salir sem vocês serem cheios. sin ustedes ser llenos. Então é uma característica. Entonces una característica. Uma quarta característica Una cuarta é a característica dependência desse Espírito. es la dependencia de ese Espíritu. Aí a gente vai depender de comunhão com Ele, Ahí la gente depende de la comunión con Él, ouvindo Ele, oyéndolo a Él, sendo ministrado por Ele. siendo ministrado por Él. E Deus então vai nos abençoando. Y Dios va entonces bendiciendo. A quinta característica, para encerrarmos aqui essa parte, La quinta característica para ya terminar esta é parte compaixão pelas almas, es compasión por las almas. porque precisamos alcançá-las para Jesus. Porque necesitamos alcanzarla para E o Jesús. mundo, você sabe, como diz a Bíblia, Y el mundo, usted sabe, como dice la Biblia, ele jaz no maligno. Está no maligno. el mundo está en el maligno. Mas nós temos a palavra de libertação. Pero nosotros tenemos la palabra de libertad. Nós temos uma palavra de transformação para a vida. Tenemos una palabra de Transformação para a vida. transformación para su vida. Eu quero entrar no último tópico da nossa lição. Yo quiero entrar en el último tópico de nuestra lección. Já que falamos em implantar igrejas, Ya que hablamos de implantar iglesias, quero falar sobre as dificuldades vividas pela igreja, quiero hablar sobre dificultades vividas por la iglesia, fundadas resultantes de missão transcultural. fundadas resultantes de misiones transculturales. Agora pense em você.
Ahora, piensa en ti. Se até agora você associou missionário como uma outra pessoa, Si tú hasta ahora relacionaste al misionero como otra persona, associa missionário à sua pessoa agora. ahora relaciona el misionero a ti, Porque você está aqui. porque tú estás aquí. Ainda que você não se considere um missionário, Todavía que tú no te consideres un misionero, mas na posição bíblica, pero en la posición você bíblica, deve ser um missionário. tú debes ser un misionero. E quem sabe você é um imigrante. ¿Quién sabe? Tú eres un inmigrante. E está então numa igreja que está desenvolvendo missão transcultural. Y está entrando en una iglesia que desenvuelve misión transcultural. Quem sabe você é nacional, ¿Quién sabe si tú eres nacional? mas você está participando de uma igreja Pero tú estás participando en una que iglesia está desenvolvendo missão transcultural. que está desarrollando una misión E transcultural. a igreja que desenvolve missão transcultural, Y la iglesia que desarrolla una Misión misión transcultural. transcultural, ela enfrenta muitas dificuldades. ella enfrenta muchas dificultades. Eu só coloquei 6, Yo solo coloqué 6 porque o tempo não daria para falar mais. porque el tiempo no da para hablar más. A primeira delas La primera de ellas é a dificuldade de adaptação da escrita dos membros estrangeiros ao sistema da igreja. dice la dificultad de adaptación de los miembros extranjeros al sistema de la iglesia. Tem gente que vem com um sistema de culto na cabeça Tiene gente que viene con el sistema de culto en la e cabeza acha que aqui tem que ser assim também. y cree que aquí tiene que ser así también. Eu já fui confrontado por alguém que eu pastoreava Ya yo fui confrontado por alguien que me pastoreaba e a pessoa me disse: y la persona me dijo, pastor, pastor, culto não é culto para mim culto no es culto para mí. se não começar com 3 hinos da harpa cristã. Si no comienza con 3 himnos del arpa Eu cristiana. falei: meu Jesus do céu, Y yo hablé de Jesús del tá cielo. trazendo, e isso aqui em Portugal, irmãos, Y eso aquí en Portugal, hermano, trazendo a cultura do Brasil está trayendo la cultura de e quer Brasil impregnar em outra y sociedade. quiere impregnar en otra sociedad. Ele não quer se adaptar, Él no se quiere ele adaptar. quer mudar o sistema daquele lugar. Él quiere cambiar el sistema de este Não lugar. vai dar. No, no va a dar. E nós temos pessoas dentro da igreja Y nosotros tenemos personas que dentro de não la iglesia querem se adaptar. que no se quieren Na adaptar. minha visão, diz eles, En mi visión dice, o pastor não podia se portar dessa maneira. el pastor no se puede portar de esa manera. Esses dias os meninos lá de Ericeira brincaram comigo, Estos días los jóvenes de la iglesia de Ericeira porque eu fui sem gravata. bromearon conmigo porque fui sin corbata. Aí falaram bem assim pra mim: Y hablaron así para mí. pastor, não é você que prega hoje, pois não? Pastor, no es usted que predica hoy, ¿no? E eu perguntei: mas por quê? Y yo pregunté por qué. Você tá sem gravata? Por que tá sem Eu falei: gravata? vai tomar banho? Ah. Foi assim que falaram pra mim. Fue así que hablaron para mí. Mas na brincadeira, é claro. Mas era broma. Mas claro. tem gente que leva isso a sério. Pero hay personas que llevan eso a Ele serio, não consegue se adaptar que no consiguen ao adaptarse sistema da igreja. al sistema de la iglesia. Segunda dificuldade da igreja: Segunda dificultad de la a iglesia, dificuldade em diferir la dificultad de insertar entre costumes e doutrinas. entre costumbres y doctrinas. Ele quer pegar costumes do Brasil, Él quiere agarrar costumbres de Brasil, da Venezuela, de Venezuela, do Peru, de Perú, sei lá de onde veio, sea de donde venga, e quer colocar dentro da igreja y quiere colocarla e dentro de da la iglesia sociedade espanhola. y en la sociedad española. Você não vai conseguir fazer Tú isso. no vas a conseguir hacer eso. Já foi falado pelo pastor Valci. Ya yo hablé con Pastor Busi. Usos é local. Usos es el local. Costume é regional. Costumbre es la región. Doutrina é universal. Doctrina es E a universal. nossa preocupação na ministração do Evangelho Y nuestra preocupación de la evangelización são del com evangelio as doutrinas bíblicas, son con las doctrinas bíblicas, não pelos costumes bíblicos. no por las costumbres bíblicas. Até tem costume que é bom, não estou falando Hasta mal. tiene costumbres que son buenas, no son Vale malas. a pena termos os costumes bíblicos, Vale la pena tener costumbres bíblicos, desde que a gente não adote como doutrina. desde que la gente no lo agarre como doctrina. Se Deus, quem sabe, se revelar para você ¿Quién sabe si Dios revela para ti que é mulher que eres mujer e disser o seguinte: y dice lo siguiente: não use mais calça comprida, no use más falda larga? então é para você. Pantalón largo. Pantalón pegado. Calça comprida, né? ¿Sí? ¿No? Então essa revelação é para você. Entonces esta revelación para ti Não é uma doutrina para a igreja. no es la doctrina para la E nós iglesia. precisamos entender essa questão. Nosotros necesitamos entender Outra eso. dificuldade que eu quero listar Otra dificultad que quiero compartir: é disputa com pontos teológicos que não definem salvação. disputa de puntos teológicos que no definen la salvación. E eu não quero fugir do tema de escatologia Yo no quiero huir del tema de e escatología pegar até alguns temas que já foram abordados pelo pastor Valci. y agarrar algunos temas de los que fueron hasta
que foram tomado por el pastor José. Não estou dizendo que não são bons estudar. No estoy diciendo que no son buenos Não estudiantes. estou dizendo que não vale a pena estudar. No estoy diciendo que no vale la E pena que nem estudiar, deva estudar. ni que no deban Estou estudiar. aprendendo muito, ele é também meu mestre. Estoy aprendiendo mucho, también es mi maestro. Foi meu professor também na teologia. Fue mi profesor también en teología. Mas tem algumas doutrinas que foram aqui aplicadas, Pero tienen algunas doctrinas que fueron aquí que aplicadas, são boas de conhecer, que son buenas de conocer, mas não são necessárias à salvação. pero no son necesarias para E ele salvación. vai me entender isso, que eu não estou fazendo desfeito, ele sabe disso. Él me va a entender y él sabe de eso. A primeira delas, por exemplo, La primera de ellas es, por ejemplo, as duas testemunhas do Apocalipse, los dos testigos de Apocalipsis. que seja Moisés e Elias, Que sea Moisés o Elías, que seja Enoque e outra que pessoa, sea Enoch o otra persona, que seja o pastor Vilmar e o pastor que Valci. sea Pastor Vilmar o Pastor O que Agustín. que isso interessa na minha salvação? Ay, ¿qué interesa eso para mi salvación? Vale a pena conhecer o estudo, Vale la pena conocer el mas Espíritu, não influencia na minha salvação. pero no influencia nada en mi Tem gente que salvación. está dentro da igreja Y estando dentro de la e iglesia, quer ficar nessa briga y teológica, quieren quedar en esa que pelea não con tem el proveito nenhum para a salvação das no tiene pessoas. ningún provecho, no tiene ningún E nós provecho para la persona. precisamos entender essa questão, Nosotros necesitamos entender porque eso, nós vamos ter problema no trabalho porque missionário. vamos a tener problemas de trabajo misionero. Outra briga teológica dentro da igreja. Otra pelea teológica en la Em iglesia. Atos 2, o Espírito Santo é derramado. En Hechos 2, el Espíritu Santo es derramado. Pedro levanta e diz: é cumprimento de Joel. Pedro se levanta y dice cumplimiento de Joel. No capítulo 2, versículo 28. En el capítulo 2, versículo 28. Mas hoje se entende, Pero hoy se entiende pela maioria dos teólogos, que la mayoría de los que teólogos não é o cumprimento total da promessa. que no es el cumplimiento total de la Aí promesa. temos dois grupos na igreja Que ahí tenemos dos grupos de que fica iglesia brigando. que quedan peleando. Foi cumprimento total. Fue cumplimiento E o total. outro brigando, não foi cumprimento Y el otro total. peleando, no fue Mas se cumplimiento foi total. total ou não se foi Pero si total, fue total o no o que fue que total. influencia em me levar para o céu? Y en que eso me ayuda a llegar al cielo. Eu preciso ser cheio do Espírito Yo Santo. necesito ser lleno del Espíritu Mas Santo. se não foi total, Pero si no fuera total, amém por isso. amén por eso. Se foi total, Si fue total, vamos aproveitar. vamos a aprovechar. Até porque quando eu for para o céu, Hasta porque cuando voy al não vou cielo, depender de língua no estranha. voy a depender de Não mi vou compañía. depender de dom No espiritual. voy a depender de don Quando eu for para o espiritual. céu, Cuando fuera al o cielo, caminho que me levará lá el camino será que me Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acabou, não é batismo no Espírito Santo. terminó, no es bautismo. São brigas teológicas e não faz sentido. Son peleas teológicas que no hacen sentido. Vou fazer mais um exemplo. Voy a colocar E un encerra ejemplo. aqui para o pastor Y voy a pedir. terminar aquí para pasar A para tentativa de identificar quem é o anticristo. la tentativa de identificar quién es el anticristo. Em todos os tempos, En todos los tiempos vão se levantar pessoas van a levantarse que personas dentro da numerologia bíblica, que dentro de la numerología vamos bíblica, conseguir colocar ele como 666. vamos a colocarlo a él como 666. Aí já acharam que era o Papa. Ya creyeron que era el Papa. Esses dias atrás acharam que era o ex-presidente da França. En estos días atrás creían que era Marcos, el presidente de Francia. Hoje pensa-se que seja, quem sabe, o Mark Zuckerberg. Fala-se. Ahora piensan que el digo más no sé qué. O Mark Zuckerberg. Mas o que isso influencia na minha salvação? Pero eso en qué influencia mi salvación. Para que eu quero saber quem é o anticristo? ¿Para qué yo quiero saber quién es el Eu não anticristo? quero conversar com ele. Yo no quiero conversar con él. Não é ele que vai me dar salvação. No es él que me va a dar salvación. Vale a pena estudar, Vale la pena estudiar, mas isso não me dá salvação. pero esto no me da salvación. São dificuldades que nós enfrentamos no trabalho missionário. Son dificultades que nosotros enfrentamos en el trabajo misionero. Eu quero compartilhar com vocês Yo quiero compartir con ustedes que eu não fui para Portugal pensando em trabalho que missionário. yo no fui para Portugal pensando en trabajo misionero. Vamos fazer 13 anos que lá estou. Van a ser 13 años que allá estoy. Mas eu cresci no lar evangélico. Pero yo crecí en el Evangelio. Mas com 17 anos de vida, Pero con 17 años de vida, eu cheguei para Deus e disse assim: yo llegué a Jesús y dije así: eu quero que o Senhor a partir de hoje controle a minha vida. yo quiero que a partir de hoy controle mi vida, Entre Señor. os meus 14 e 17 anos, Entre mis 14 y 17 años, eu tocava na igreja. yo tocaba en la iglesia. Cadê o baterista? O baterista, você está tocando, eu estou te olhando. Yo tocaba en la batería. Eu amo esse instrumento. Yo amo ese Eu instrumento. tocava no grupo, Yo tocaba en el grupo. mas eu saía depois de tocar no grupo Pero yo salía después de tocar con el e ia grupo. para outra igreja para ver se ficava com outra menina. Ya, yo iba a otra iglesia para quedar con otro niño. Eu saía do grupo Yo salía del grupo. e depois ia tomar álcool fora da Y igreja. después salía a tomar alcohol fuera de la iglesia. Mas com 17 anos eu cheguei para Deus e disse: eu não quero mais isso. Pero con 17 años llegué al Señor y le Eu- dije: yo no quiero más eso. Eu quero mudança de vida. Yo quiero cambio de vida. Cambio de Eu vida. falei para Deus: eu quero entregar minha vida nas suas mãos. Yo hablé para el Señor, quiero entregar mi vida. De verdade.
de verdad. e pedi a Ele, cumpra de mim as promessas que o Senhor já tem. Y hablé con él, cumpla para mí las promesas que tú E as tienes. promessas sempre foram, eu vou te usar cedo. Y la promesa siempre fue, yo te voy a usar temprano. O testemunho que minha mãe conta acerca do meu nascimento El testimonio que mi madre cuenta de mi nacimiento é de que eu nasci 15 dias antes da data prevista. es que yo nací 15 días antes de la fecha prevista. Porque um carro deu um susto nela na estrada. Porque un carro dio un susto en ella en la E autovía. esse susto adiantou as dores de parto. Y ese susto adelantó los dolores E de eu parto. acabei por nascer. Y yo terminé naciendo. E ela diz que durante a gravidez Y ella dice que durante el embarazo foi jogado alguma maldição ou macumba fue lanzada una maldición a ella contra o filho dela. contra su hijo. E quando eu nasci, Cuando yo nací, 15 dias antes, 15 días antes, eu tinha um cordão umbilical enrolado no meu yo pescoço. tenía el cordón umbilical enrollado en el E cuello. ela não pôde me pegar. Ella no me podía Eu agarrar. estava quase morto. Yo estaba casi muerto. Depois o médico explicou para ela, Después el médico le explicó a dizendo o ella, seguinte: diciendo lo se o siguiente: seu filho não nascesse hoje, si su hijo no nace ele hoy, morria no seu ventre. él muere en su Eu vientre. entendi que Deus, Yo entendí que Dios tendo um projeto na minha tiene vida, un proyecto en mi vida. usou o carro na estrada, Usó el carro en deu otro um día. susto na minha mãe, Dio un susto en mi as madre. dores de parto se Los adiantaram. dolores de parto Eu se nasci adelantaron. com vida Eu nasci para com vida. fazer a obra dele nessa Para hacer la terra. obra de Dios en Eu esta preciso tierra. entender que Deus controla a nossa história. Dios controla nuestra vida. Eu falei, Deus, toma controle da minha vida. Yo hablé, Dios toma el control de mi Isso com vida. 17 anos. Eso con 17 Com años. 19 anos, eu tive a primeira oportunidade de pastorear a Con igreja. 19 años yo tuve la primera oportunidad de Que pastorear. desafio, irmãos. Qué desafío, hermano. Solteiro, Soltero. 19 anos. 19 años. Tinha pastor na igreja. Tenía pastor en la Tinha iglesia. presbítero na igreja. Tinha presbítero na igreja. Mas não assumiram a posição. Pero no asumieron el E o cargo. ministério me deu a oportunidade. E o ministério me deu a O pastor oportunidade. Tomás estava lá nessa Pastor altura. Tomás estava nessa O meu nome altura. deve ter passado na reunião. Meu nome deve ter passado na Mi reunião. nombre ya fue nombrado en la reunión. Nem sei o que falaram de mim. Ni sé lo que hablaron de mí. Mas deram-me a oportunidade. Pero me dieron una oportunidad. Deus foi me dando graça. Dios me fue dando gracias. Alguém falou assim para mim: Alguien habló así para mí. é agora que a igreja vai acabar. Es ahora que la iglesia va a Falaram terminar. para mim. Hablaron para Não mí. comentaram para os outros. No comentaron para Falaram nadie. para mim. Hablaron para mí. É agora que a igreja acaba. Es ahora que la iglesia Pela termina. misericórdia de Deus. Pero la Tem misericordia de 10 Dios. anos que estou a En pastorear. los años que yo estoy Estou a ver pastoreando, a graça de Deus sobre a minha vida. Estou vendo a bondade e a misericórdia dele sobre estoy mim. viendo la bondad de Dios sobre mi vida. Quando eu lembro dos momentos difíceis que já passei na minha vida ministerial, Ya pasé en la vida eu ministerial. vejo o cuidado de Deus. Yo veo el cuidado de Dios. Eu não vim para a Europa pensando em obra Yo missionária, no vine para Europa pensando en mas eu misionera. amo hoje a obra Solo missionária. hago hoy la obra misionera. Deus me chamou para essa tarefa. Dios me llamó para esa Eu tarea. sempre digo para os meninos lá da Yo igreja: siempre hablo para los jóvenes eu de la amo o que iglesia. faço. Yo amo lo que hago. Eu não faço por Yo obrigação. no hago por Eu obligación. amo o que faço. Yo lo hago porque Eu lembro de um desafio tão grande que foi me proposto ali em Portugal. yo veo el desafío tan grande que me fue Durante propuesto aquela en época Portugal. da crise, En aquella época de la em crisis, que o povo diminuiu muito. en que el pueblo disminuyó Muitos mucho, obreiros também retornaram ao Brasil. muchos obreros retornaron a Nós Brasil. tínhamos uma igreja a 70 quilômetros de onde eu morava, Imagina la iglesia, 70 kilómetros que de ficou vivía, sem pastor. que quedó sin pastor. O pastor presidente Josué Moreira Pastor presidente Josué Moreira fez o convite para eu e minha esposa ir pastorear nessa cidade. hizo la invitación para mi esposa y para mí ir a esa ciudad. Eu tinha um filho de 7 Yo meses. tenía un hijo de 7 meses. Só eu trabalhava. Solo yo trabajaba. Minha esposa estava em casa. Mi esposa estaba en casa. O meu salário era bom. Y irmãos. mi salario era E bueno. ele falou hermano. assim: eu preciso de você lá. Y él habló, yo necesito de ti allá. E ele disse: eu não posso te ajudar com Yo salário. no te puedo ayudar con Eu salario. não posso te ajudar com compra dentro Yo de no te puedo casa. ayudar con compra de casa. Eu não posso te ajudar com aluguel, a renda da Yo no te casa. puedo ayudar con alquiler de casa. Eu preciso que você tenha convicção da sua Yo chamada. necesito de que tú tengas la Que convicción de tu você llamado. vá fazer esse Y tú trabalho, vas a hacer ese trabajo. acreditando que Deus vai suprir as necessidades. Creyendo que Dios va a suplir las Irmão, necesidades. eu pedi conta do meu trabalho. Irmão. Apresentei a carta de demissão. Hermano, yo fui a renunciar en mi trabajo. Conversei com a minha esposa antes. Conversé con mi esposa. Ela aceitou o desafio. Ella aceptó el desafío. Pegamos as nossas coisas. Agarramos nuestras cosas. Arrendamos uma casa. Alquilamos una casa. Pagando só o primeiro mês. Pagando solo el primer mes. Sem saber o que ia acontecer daqui 30 Sin saber lo dias. que sucedería en Pela 30 días. misericórdia de Deus. La misericordia de As Dios. portas foram Las abertas. puertas fueron Eu não abiertas. sabia o que eu ia comer daqui 30 dias, Yo no irmãos. sabía lo que iba a comer en 30 Mas días. nunca faltou comida dentro Pero da minha nunca casa. faltó comida dentro de mi
mi Na casa. verdade, que eu já passei momentos La difíceis. verdad que ya pasé momentos Em que fui difíciles. para a igreja orar. Fui a la iglesia a E orar. antes de ir, a Paula disse, Y antes de ir, a minha esposa disse, mi esposa dijo, a carne acabou. la carne acabó. A gente já não tem mais o que comer dentro de casa. Ya la gente no tiene más que comer. Nessa altura eu morava com os meus pais, En esa altura vivía con mis mas padres, tinha as coisas separadas. pero tenía las cosas Eu separadas. não disse nada para eles. Yo no dije nada Nunca para gostei ellos. de misturar as coisas de igreja com família. Nunca me gustó mezclar las cosas de la iglesia. Eu fui para a igreja orar, Yo fui a la iglesia a orar. pedi a graça de Deus. A pedir gracias a Quando eu Dios. voltei dentro de casa, Cuando volví Deus volví tinha dentro de suprido casa, todas as minhas Dios necessidades. suplió todas mis O necesidades. Senhor tinha mandado todo o suprimento, El Señor había enviado todo porque Ele cuida de nós. lo que Él cuida de Eu nosotros. trabalhei para um patrão, Yo trabajé con un porque ele jefe, trabalhava e pastoreava. porque Él trabajaba y pastoreaba. E durante 6 meses, Durante 6 eu meses, só recebi 2 ordenados. yo solo recibí dos Imagine, pagos. irmãos, Imagina, hermanos. trabalhar e só receber 2 ordenados em 6 meses. Trabajar y solo recibir 2 pagos en 6 meses. Um momento a Paula disse, o gás acabou. En un momento mi esposa dijo, el gas acabó. Você sabe o que a gente faz quando o gás acaba, não sabe? ¿Usted sabe lo que la gente hace cuando el gas acaba? Vira a botija. Voltea la botella. O gás durou mais um tempo. El gas duró un poco más. E ela disse, daqui uns dias, Ella dijo después de unos días, o gás acabou. el gas acabó. E eu não tinha um cêntimo no Y bolso. yo no tenía ni un céntimo en la cartera. Irmãos, é verdade. Es verdad. Eu acho que eu abaixei do lado daquele gás. Eu falei com Deus assim, Deus, eu não tenho dinheiro. Yo creo que yo hablé así con Dios. Dios, yo Eu no não tengo dinero. posso que a minha esposa tenha aceitado viver comigo na obra Yo missionária. no puedo que mi esposa haya aceptado vivir E conmigo en la não obra tenho o que comer misionera. dentro de casa. Y E não tenho o que comer dentro de no casa. tengo que comer dentro de Como aquí. fazer comida? ¿Cómo hacer la comida? Eu virei a botija e coloquei ela em pé. Yo volteé la bombona y la dejé en pie. E falei com ela, liga o fogão. Y hablé con ella. Aquele Enciende el gás fuego. que tinha acabado. Aquel gas que se había acabado. Ele durou até o meu patrão me pagar e Deus sustentou a minha Él casa. duró hasta que el patrón me pagase. Quem se envolve com a obra de Deus Quien se envuelve con la obra de Dios não se decepciona. no se decepciona. Quem se envolve com a obra de Deus Quien se envuelve con la obra de Dios, tem hermano, sustento da parte de tiene Deus. sustento de la parte de Dios. Quando eu consigo ministrar acerca da obra missionária, Cuando yo consigo ministrar acerca de la obra eu misionera, não falo daquilo que as pessoas vivem, yo no hablo de aquello de la eu falo persona. daquilo que eu passo dia a Yo dia. hablo de lo que yo paso día a día. Eu sei que vocês têm um pastor também que é dessa Yo maneira, sé que usted tiene un pastor que que de esa ama manera, a obra missionária. que no habla misionero. Eu sei que vocês têm pessoas aqui na Yo congregação sé que tiene personas aquí en la que congregación amam a obra que missionária. aman la obra misionera. Companheiros como o pastor Valci, Compañeros como pastor Martín, Maicon, Pastor Maicon, pastor Vilmar, Pastor Vilmar. sabe o que foi passar essa realidade ¿Saben qué fue lá? pasado en aquella Mas realidad? nós todos podemos dizer, Pero nosotros todos até podemos aqui decir, o Senhor sustentou a minha aquí el casa. Señor sustentó mi casa. Até aqui o Senhor sustentou a minha Aquí família. el Señor sustentó Pastor mi Alvin familia. também passou esse tipo de Pastor situação. Alvin pasó ese tipo de situación. Missionários vivem isso. Misioneros viven Oh, eso. irmão, mas é tão bom sentir a provisão de Deus para a nossa vida. Aleluia. Nesse momento eu quero fazer um convite a você En este momento quiero hacer una que invitación quer para ti. entregar sua vida para o trabalho na obra de Deus. Que quiere entregar su vida para el trabajo de la obra de Dios. Eu quero convidar você a estar de pé que nós vamos orar, só tem mais 3 Quiero minutos, eu tenho que invitar a estar en acabar. pie y solo me quedan 3 minutos para terminar. Se você quer entregar sua vida para Deus no trabalho da obra Si dele, tú quieres entregar tu vida para el trabajo en la obra de Él, eu quero convidar você a vir aqui à frente. yo te quiero invitar a venir al frente. Porque Deus pode te usar de forma extraordinária. Porque Dios te puede utilizar de forma Porque Deus tem extraordinaria. obra a realizar através de você. Porque Él tiene una obra a realizar a través Não de é ti. coisa séria, não venha pela emoção. Es algo serio, no venga por emoción. Venha pela convicção da chamada de Deus na sua Venga vida. por la llamada de Dios en su vida. Venha com a convicção de que Deus tem obra para fazer através de você. Venga por la convicción de que Dios tiene algo para hacer a través de usted. O livro História dos Heróis diz, El libro de História dos Heróis, Historia de los Héroes dice, vai dizer que Moody, Dwight Moody, dice que yo te voy a moldear. ele ouviu uma expressão seguinte: Él utiliza la expresión, la siguiente expresión. Deus ainda, o mundo ainda não viu El mundo todavía no lo vio. o que Deus pode fazer através de um homem Lo que Dios puede hacer a través de un hombre. que se entregue de forma incondicional para ele. Que se entregue de forma incondicional a Él. Dwight Moody Es el nombre del escritor. De White Moody. viveu entre 1839 Él vivió en 1837, desculpa, 1977, 37
até 1899. hasta 1899. Ele ganhou 500.000 pessoas para Jesus. Ganan 500.000 personas Porque para ele Jesús. diz: eu quero ser essa pessoa usada por Porque él dijo, Deus. yo quiero ser esa persona usada por Dios. Eu quero convidar os pastores que estão aqui conosco, os obreiros. Yo quiero invitar a los pastores y obreros. Eu que estarei están con nosotros, orando aqui no microfone. Porque estaré aquí orando E en el vocês vão micrófono. impor as mãos sobre essas Y pessoas quiero que que estão pongan la aqui. mano sobre estas personas que están aquí. Pessoas que querem ser usadas por Deus. Personas que quieren ser usadas por Mas não Dios. interessa a sua idade. No me interesa su Não edad. interessa se você é pequeno. No me interesa si es Se pequeño. você é novo ou Si velho. tú eres joven o viejo. Deus tem projeto para a sua Dios vida. tiene un proyecto para su vida. Deus tem obra para realizar através de Dios você. tiene obra para realizar a Deus través de tem ti. grandes coisas para fazer através de Dios você. tiene grandes cosas para hacer a través de Madrid ti. quer ser impactada por Deus através da sua vida. Hay que ser impactado A sociedade onde você está pode ser impactada por La Deus. sociedad puede ser impactada por Você que Dios. está aí atrás, estenda as mãos em direção a essas pessoas. Extiende tus manos en dirección a la E eu persona. quero orar com você nesse momento. Soberano Deus, eu te apresento eles que estão aqui à frente. Meu Deus, Tu és o Deus que levanta. Tu és o Deus que sustenta. Tu és o Deus que dá obreiros para a sua obra. Eles vêm aqui para frente, meu Senhor, porque eles confiam na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eles confiam no chamado que o Senhor tem na vida deles. Eles sabem que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Eles querem ser usados pelo Senhor. Não interessa se é criança, não interessa se é adolescente, se é jovem, se já é mais ancião. Mas, meu Deus, o Senhor não escolhe pessoas ou define pessoas para usar. O Senhor levanta a criança, o Senhor levanta o adolescente, o Senhor levanta o jovem. Não depende da faixa etária, mas o coração contrito, o coração quebrantado, um coração que se entrega para Ti, uma vida que se põe aos Seus pés. Deus, então o Senhor usa eles para impactar aqui em Madrid. Se ele não mora em Madrid, usa eles para impactar a cidade onde eles estão. Mas que dessa conferência missionária, o Senhor levante missionários, o Senhor levante obreiros, o Senhor levante obreiras, que o Seu nome seja glorificado através da vida deles, que eles sejam impactados pelo Seu poder, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que o Senhor use nos dons ministeriais, nos dons espirituais, que a graça do Senhor seja sobre a sua igreja e o Seu nome seja glorificado. Toma eles em Suas mãos, Senhor, porque Tu és o dono da obra e levanta quem quer para fazer conforme o Senhor deseja, no nome de Jesus. No nome de Jesus.